nós vamos responder agora como é que eu faço para obter um chamado vetor normal unitário. Na aula anterior, eu conversei como é que a gente faz para obter o chamado vetor tangente unitário. Ah, professor, para achar o normal unitário, eu tenho que saber calcular o tangente unitário? Sim, porque o esquema é o seguinte, aqui a gente não decora muito, a gente entende as ideias. Eu tenho bem aqui o meu vetor, esse R aqui, posso chamar de vetor posição. Eu tenho o nosso R, que é um vetor posição bem aqui. Aí você escolhe um determinado valor de t, bem aqui, por exemplo. Nesse t aí, eu posso achar um vetor tangente. Como é que eu faço para achar um vetor tangente? Eu derivo, porque se eu tenho a derivada bem aqui, ó, aqui eu tenho o vetor posição, o meu R. Aí eu vou achar a primeira derivada. Quando eu achar a nossa primeira derivada bem aqui, eu tenho nada mais, nada menos que o meu vetor tangente. Então, pega a visão. Ela vai pegando a visão devagar. Aqui é a derivada. Só que essa derivada é um vetor que tem um tamanho qualquer. Quando eu falo a palavra unitário, unitário quer dizer que eu quero o versor do vetor. Mura, eu nunca escutei falar o que é versor de um vetor. Versor de um vetor é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, com detalhe. Se esse vetor tem tamanho, por exemplo, 10, o versor tem que ter tamanho 1 centímetro. Seria essa a ideia, uma unidade. Então, para obter esse versor, a gente aprende que pega o vetor original e divide pelo módulo dele. Dessa maneira, eu tenho o meu vetor R', que é um vetor tangente. Quando eu descubro desse vetor tangente um vetor bem aqui unitário, esse vetor aqui unitário, como é que eu faço isso, Mura? Para obter um vetor unitário aqui, esse meu Tzão aqui, ó, Tzão aqui, esse Tzão é um vetor tangente unitário. Eu pego o vetor original, o R', e divido pelo módulo dele. É por isso que surge essa fórmula aqui. E agora, na aula de hoje, a gente vai obter o vetor normal. Mura, não entendo o que é normal. É um vetor que é perpendicular ao vetor tangente. Então, eu tenho um cara que é perpendicular. Eu quero um cara que é perpendicular a ele. Olha só, perpendicular quer dizer que eu quero obter para você aqui, filhão, um cara que é normal. Esse aqui, ó. Um vetor ortogonal. É como se essa minha região aqui tem um cara saindo dessa região aqui, sendo normal a ela. Então, bem aqui eu tenho já um vetor que é um vetor tangente. Aí eu quero um cara que é normal a ele. Eu pego um perpendicular. Então, qual é a ideia? Se eu já tenho esse meu t aqui, que é um vetor tangente unitário, eu vou calcular a derivada. Olha lá, a derivada desse t. Ah, achei a derivada. Quando eu achar a minha derivada vai ser um vetor normal, mas não tem tamanho 1. Para garantir que a minha derivada vai ter tamanho igual a 1, eu pego essa derivada, divido pelo módulo dele. Em resumo, é a mesma ideia da aula anterior, só que eu vou fazer duas vezes. Primeiro eu acho o vetor tangente unitário Tzão, e depois com esse Tzão eu faço um exercício semelhante. Eu acho a primeira derivada e após isso eu calculo o módulo devido ao mesmo esquema. Vamos lá? Vamos ver se você entendeu? Eu estou falando o seguinte, você vai chegar aqui, você vai achar a nossa primeira derivada. Achei a primeira derivada na manha. Deriva cada um. Derivada aqui de 5 cosseno t é menos 5 seno t. Derivada de 5 seno t é 5 cosseno de t e a derivada de 2 é 0. Ah, Mura, derivei cada um, que é isso? O vetor tangente. Mas não é unitário. Mas eu quero unitário. Então faz o seguinte, calcula o módulo desse vetor. Calcula o módulo desse vetor. Como é o módulo, Mura? Raiz quadrada de cada um elevado à segunda potência de 5 seno de t à segunda, mais 5 cosseno de t à segunda, mais 0 à segunda. É dessa maneira
que você vai achar um módulo do vetor, também chamado de norma. Essas duas barrinhas aqui é a norma do vetor ou módulo do vetor, o mesmo esquema. Agora, cuidado com essa conta, mas ela é fácil. Vai ficar assim, menos 5 à segunda, 25. Base negativa elevada a expoente par dá positivo. Seno elevado à segunda, mais 5 à segunda, 25. Cosseno elevado à segunda de t. E 0 à segunda é 0. Não precisa colocar, esquece, pachaca esse 0 aí e vamos seguir a vida. Aqui você pode colocar, filhão, o nosso 25 em evidência. Se você colocar o 25 aí em evidência, vai ficar assim. Raiz quadrada de 25, abre um parêntese. Eu vou ter seno à segunda, mais cosseno à segunda. E nessa hora você pula da cadeira, feliz da vida, e diz, Mura, eu sei esse cara. Pelo poder da fé, seno à segunda mais cosseno à segunda, vale 1. É a fórmula fundamental da trigonometria. E aí eu tenho 25 vezes 1, vai dar 25. E aí você tem, então, que a nossa, vou colocar assim, um módulo de R', pode colocar assim, ou então duas barrinhas. Fique à vontade, é você que escolhe, viu? O módulo é a norma desse cara aí. Vai ser a raiz quadrada de 25 vezes 1, que dá 25. E a raiz quadrada de 25 é o número 5. Ah, mas Mura, dessa maneira o que eu posso fazer? Você pode achar agora o vetor tangente unitário. Então você vai vir aqui, vai achar o meu tesão aqui, ó, tesão de t, que é o tesão em função aí do tempo, né? Poderia pensar em tempo. Como é que eu faço para achar esse tesão aí? Basta dividir o meu R'. Quanto é que vale o R'? Menos 5 seno de t, 5 cosseno de t e o 0. Então, bem aqui está o meu R'. Vou dividir esse cara por quem? Vou dividir pelo módulo de R'. Vai ficar 5. Só que você divide cada um, que é a divisão de um vetor por um número. Divide cada um por 5. Vai ficar assim, ó. Você vem e coloca. Esse 5 pachaca com 5, menos seno de t. Próximo, corta 5 com 5, cosseno de t. E 0 dividido por 5 dá 0. Dessa maneira, estamos na metade da questão. Mas professor, não acabou? Não, você não respondeu a questão. Você fez o exercício da aula passada. O exercício que era obter o vetor tangente unitário. Não, Muro, mas eu quero ter a oportunidade de fazer o exercício. Então, você vai fazer um favor, tá? Vou te dar um tempo aí. Você vai agora fazer a mesma situação. Agora sim, eu tenho condições, como eu brinco, né, psicológicas, de fazer o meu vetor normal. Porque eu vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar esse vetor tesão, acho a primeira derivada, acho um módulo e faço o versor, que é dividir ele pelo módulo. Tente. Rapidola. Vamos verificar se você acertou. Nós sabemos aqui que o vetor tangente unitário foi esse resultado, mas eu quero o vetor normal. O que é que eu faço? Eu pego o meu tesão, vou derivar, chego aqui, vou calcular a primeira derivada desse tesão. Queridos, na boa, derivada de seno é cosseno, o menos fica lá de herança. Derivada de cosseno é menos seno e a derivada de 0 é 0. Após isso, você tem que fazer o que desse carinha? Ah, Mura, eu tenho que achar a norma desse vetor, um módulo dele. Como é isso? Eu pego esse cara, coloco aqui o símbolo, um módulo desse meu vetor. Derivada bem aqui vai ser a raiz quadrada de cada um elevado à segunda potência. O primeiro à segunda mais o segundo cara elevado à segunda potência. E o terceiro também elevado à segunda, apesar que vai ser 0 aí, vai ficar facinho. Só que acontece que dentro desse parêntese aqui,
ter um resultado bem popular a partir de agora. Ou seja, aquele valor assim que no início parecia que ia ser difícil, mas ele é um cara muito comum nesse assunto. Porque base negativa elevado ao expoente par vai dar positivo. Eu tenho cosseno à segunda de t. Base negativa expoente par vai dar positivo. Eu tenho seno à segunda de t e zero à segunda é zero. Esquece, né? E aí? Apareceu de novo. Raiz quadrada, aí apareceu aqui dentro dessa raiz a fórmula fundamental. Seno à segunda mais cosseno à segunda vale 1. Então, você coloca bem aqui que esse valor será a raiz quadrada de 1, que vale 1. E aí, nesse caso, eu vou pegar o meu, olha só, vou achar meu vetor normal aqui. É um normal também, poderia ter aparecido aqui um tzinho. Esse t quer dizer que depende de t. Então, o meu vetor normal, só que não é um normal qualquer, é o meu normal de tamanho igual a 1. Como é que eu faço para obter esse vetor normal? Eu pego o meu t', que eu já tenho, que vale menos cosseno t, menos seno de t e 0, e divido pelo módulo dele, que deu 1. Dividir por 1 é ele mesmo. Então, nesse caso, meu vetor normal, posso colocar, tem espaço aqui, meu vetor normal aqui, o meu n de t, ele vai ser, pode colocar essa anotação, pode colocar um parêntese, fique à vontade aí, ele vai ser esse resultado bem aqui. Menos cosseno de t, menos seno de t e 0. Então, esse aqui é o resultado e dessa maneira você finalizou a questão. Então, você entendeu como se acha um vetor tangente unitário e, além disso, um vetor normal unitário. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Epa, não vá embora. Gostou dessa videoaula? Você quer aprender mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula. E um detalhe importante, compartilhe, divulgue sempre o nosso canal Rapidola e deixe aquele seu comentário, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima videoaula aqui do canal Rapidola.